Fala, aprovados! Como vocês sabem, no nosso programa de mentoria, nós temos uma importante ferramenta voltada a ajudar e acelerar o seu processo de aprovação, que são os nossos encontros coletivos, exclusivo para os nossos assinantes. E como funciona esses encontros coletivos? 2 vezes por mês, em regra, toda primeira e terceira segunda-feira de cada mês, através de reuniões coletivas, nós vamos nos encontrar, onde eu vou trazer temas importantes, assuntos, provas a serem corrigidas, vamos trabalhar com questões de concursos, além de aulas e revisões voltadas para te auxiliar e te preparar cada vez mais para o seu tão sonhado concurso público. Tudo isso pensando em você e para aumentar o seu rendimento. Assista este vídeo com uma aula gratuita e assim você vai conhecer mais sobre os nossos encontros coletivos. De novo, é exclusivo para os nossos assinantes dos nossos programas de mentorias. Para saber mais como funciona nossos programas de mentorias, dá uma olhada no meu site www.vouseraprovado.com e também conheça nosso serviço de consultoria. Tudo está lá para você no nosso site. Além disso, também se inscreva no nosso canal para você ter acesso a todas as dicas, aulas, informações, conteúdos que vão te ajudar na sua aprovação e vai te tornar um aprovado. Segue a gente no Instagram, @DeltaThiagoPaixão, e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, cujo link você vai encontrar na descrição deste vídeo. Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula nossa coletiva que a gente tem 2 vezes por mês. Vocês todos que são meus alunos fazem parte do acompanhamento, nós temos essa aula coletiva. E um pouquinho de atraso, teve Natal, eu estava viajando, não pude fazer na semana passada, mas a gente faz hoje, e não é nem segunda, né? Mas mesmo assim dá certo. Como prometido, eu falei que ia corrigir uma prova e vou corrigir uma prova. Eu selecionei algumas questões da prova da Polícia Civil do Estado de Goiás para o cargo de delegado de polícia. Quem for continuar fazendo a prova de Goiás, que vai ter uma agora em janeiro, eu acho que é escrivão. É escrivão? Escrivão. Que vai ter em janeiro. Cara, eu vou pegar só as disciplinas também que vão cair na prova de escrivão. Para quem está fazendo concurso para carreiras jurídicas ou está fazendo concurso para tribunais, atenção, porque as questões que a gente vai tratar costumam cair nesses concursos também. Então, mesmo sendo uma prova de delegado, vocês podem aproveitar em seus respectivos concursos. Beleza? Vamos lá. Cadê? Deixa eu compartilhar aqui minha tela. E... Oi? Oi. Ficou pequeno. Tá pequeno para vocês ou tá bom? Tá bom? O tamanho tá bom? Dá para enxergar bem? Então, beleza. Deixa eu fazer assim. Não, peraí, deixa eu fazer o seguinte aqui, deixa eu trocar. Vou ter que liberar essa, né? Aqui, pronto. Melhorou? Ficou maior? Ou não mudou nada? Não mudou nada? Então, beleza. Tá ótimo assim. Não, fechou. Tá ótimo. Dá para enxergar perfeitamente. Então, beleza. Vamos lá. Primeira, questão de número 1. Sobre a teoria do tipo, assinale a alternativa incorreta. Se o fato criminoso... Deixa eu só desligar um áudio aqui porque tá tendo som. Peraí. Se um fato criminoso é cometido sob coação irresistível, a pena do agente será reduzida em 2/3. Está certo ou errado? Lembra que a questão quer a alternativa incorreta. Se o fato criminoso é cometido sob coação irresistível, a pena do agente será reduzida em 2/3. Isso está errado. O gabarito correto é letra A. Essa é incorreta. Por quê? Porque quando é coação irresistível, imagina só, uma pessoa te obriga a fazer algo. Faltou o quê? A voluntariedade para a prática do crime. Se não tem voluntariedade, não tem crime. Ação irresistível
ou estrita obediência à ordem não manifestamente legal de superior hierárquico, só é punível o autor da coação ou da ordem. Então, aquela coação irresistível tira a conduta do agente, elimina a conduta. Logo, o fato para o agente não vai ser crime, mas vai ser punido o autor dessa coação. Então, tá errado. Já, letra A, matamos aqui. Mas e o resto? O erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuir de 1/6 a 1/3. O desconhecimento da lei é inexcusável, o erro sobre a ilicitude do fato, se inevitável, isenta de pena, se evitável, poderá diminuir de 1/6 a 1/3. Artigo 21 do Código Penal. O erro contra a pessoa, contra o crime é praticado, não isenta de pena. Exatamente. O erro contra a pessoa. Por exemplo, eu quero matar meu pai. Acabo acertando minha irmã. Ou vamos falar outra coisa. Eu quero matar meu pai. Acabo acertando um indivíduo desconhecido que está passando pela rua. Vai me isentar de pena? Eu errei a pessoa? Por erro meu mesmo. Erro contra a pessoa. Não foi erro na execução nem nada. Não vai isentar de pena. Não. E eu vou ser punido como? Pela vítima virtual. A quem eu pretendia acertar. Então vai entrar as qualificadoras respectivas. O erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Tá certo? Certíssimo também. Vamos olhar aqui, só achar onde está isso. Putz, peraí que eu apertei a mensagem. Ó, aqui do erro sobre a pessoa. O erro contra a pessoa contra a qual o crime é praticado não isenta de pena. Não se considera, neste caso, as condições da qualidade da vítima, senão as da pessoa contra quem o agente queria praticar o crime. É a vítima virtual. E o artigo 20, o erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. E por último, é isento de pena quem, por erro plenamente justificado pela circunstância, supõe situação de fato que, se existisse, tornaria a ação legítima. Exemplo. Isso aqui é o quê? Uma discriminante putativa. Exemplo. Eu moro num sítio, escondido no meio do mato. Vejo alguém invadindo o sítio, pulando a cerca. Os cachorros já estão doidos. O cara ativou tudo que era alarme que tinha. Vejo uma manifestação dele. O cara tava portando uma arma. E o cara tava mirando para me acertar. Eu, já armado, vou lá, saco e atiro. Depois eu descubro que era um vizinho. Ele entrou na casa errada, tava bêbado. Achou que eu estava invadindo a casa e tava mirando a arma em mim. Aí você vê que as coisas mostram que vão poder isentar de pena a pessoa contra quem praticou. É discriminante putativo. Eu achei que estava em legítima defesa. Ele também achou que estava em legítima defesa. Mas e aí? Não tem Porém, aquela legítima defesa da legítima defesa? Um negócio assim? como assim? Que não há legítima defesa da legítima defesa. Mas aí, na verdade, nenhum dos dois estava em legítima defesa. Mas o cara Entendeu? não entrou na casa dele? Tipo, o vizinho dele entrou na casa dele, ele achou que estava se defendendo, então não seria legítima defesa? Mas eu usei um exemplo bem tosco, viu? Deixa eu pensar aqui no exemplo melhor. Não sei, daqui até lá eu lembro de outro exemplo. Mas só para você entender, você vai se imaginar estar numa situação de uma excludente de ilicitude, mas ela é justificada. E as circunstâncias e toda a situação, se tivesse acontecido, de fato, se toda a situação de fato existisse de verdade, tornaria a ação legítima. Você estaria em legítima defesa mesmo. Imagina que nesse exemplo o cara não estava com a arma, ele estava com uma vassoura, tentando pular o portão. Mas eu achei que fosse uma arma, eu estou jurado de morte,
eu posso ser vítima de alguma coisa assim, eu vou lá e atiro. Entendeu? Melhor exemplo agora. Eu achei que estava em legítima defesa. E toda a situação, pô, tô num lugar ermo, tô jurado de morte, o cara invade minha residência, tá lá com um objeto, tá escuro, não consigo enxergar nada, torna a ação aparentemente legítima. Só que quando você vê, nada disso aconteceu. Isso daí que é discriminante putativa. Vamos lá. Questão de número 3. Antônio, estagiário da agência da Caixa Econômica Federal em Recife, Pernambuco, foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ter se apropriado de valores subtraídos de contas correntes supostamente inativas. O estagiário subtraiu em proveito próprio o valor de R$35 mil entre janeiro e agosto de 2018. A conduta ilícita só foi possível em razão de ter o acusado acesso às senhas de funcionários da Caixa Econômica Federal que foram memorizadas quando a digitação dos sistemas ou que foram fornecidas ao estagiário pelos próprios funcionários do banco. Com base no exposto, é correto afirmar que a conduta do ex-estagiário se amoda no crime de, primeiro, estagiário se encaixa na condição de agente público? Lembrando que a Caixa Econômica Federal é uma empresa pública federal. Então, as pessoas que estão ali na Caixa, os funcionários da Caixa, são empregados públicos. Não são servidores, são empregados públicos. Mas agente público é um conceito mais amplo. Considera-se agente público todo aquele que exerce uma função na administração pública, seja ela remunerada ou não, transitória ou permanente. E vários outros negócios. Mas, para a gente saber, estagiário é agente público. Quando o agente público se apropria da coisa pública, qual é o crime que ele comete? Se apropria para si. Ele subtrai a coisa pública para si. E aí? Se eu subtraio uma coisa sua, qual é o crime que eu cometo? Dani, você tá com o áudio desligado. É porque ele é ex-estagiário, né? Então ele subtraiu, ele ainda... Mas ele fez isso quando ele era estagiário, ó. Ah, tá. E fez isso de valores que estavam, mesmo se ele fosse ex-estagiário, na condição, ele fez isso de valores que ele se apropriou, de informações e acessos que ele se apropriou quando ele era funcionário público, ele era estagiário lá da empresa. Ele era agente público, na verdade. Qual é o crime que ele comete? Vai lá, de novo. O que acontece quando eu subtraio uma coisa sua? Qual é o crime? Não é peculato? Sim, é peculato. Por quê? Quando eu subtraio uma coisa sua, é furto. Quando um agente público subtrai uma coisa da administração pública, é peculato. Mas aqui, temos algumas formas de peculato. Nós temos o peculato furto, quando o agente público subtrai uma coisa da administração, subtrai. Peculato desvio, ele desvia uma verba. O que a gente vê nos noticiários? A pessoa vai lá, tem uma verba pública, vai lá e desvia para uma outra finalidade. Ou peculato apropriação. Qual é a apropriação? Eu tenho um carro, esse carro é uma viatura. Estou lá com a viatura lá da delegacia, uso a viatura para fazer alguns trajetos e para utilizar. Só que em vez de devolver a viatura à delegacia, eu mantenho ela em casa, tipo uma apropriação indébita. Tudo isso é peculato. Você tirar coisa pública para si é peculato. Aí são classificações doutrinárias, mas o crime é sempre o de peculato. Para vocês terem ideia, o crime de peculato, ele está previsto no Código Penal. Só achar aqui.
no artigo 312, apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular de que tenha posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Vamos passar agora para o direito administrativo. Não, é constitucional primeiro. Aquela é peculato furto? Furto. Apropriação. Furto? Eu achei que era apropriação. Ele tirou o dinheiro das pessoas, velho. Como é que vai ser apropriação? Eu estou sentindo por parte de vocês... Pudesse ser. Não, eu estou sentindo por parte de vocês um certo medo de responder. Não tenham, cara. Aqui é justamente para a gente treinar. A ideia é essa. Então vocês precisam responder também para verificar o que está certo e está errado. Bora. 37. Na medida em que a Constituição Federal, nos moldes do direito constitucional brasileiro, se dedica ao tratamento jurídico-político de questões tidas como constitucionalmente essenciais para a sociedade, o texto constitucional brasileiro conta com um capítulo específico dedicado à segurança pública. Nesse particular, a segurança pública é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio. Em relação a esse tema, assinale a alternativa incorreta. Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal destinam-se a exercer as funções de Polícia Judiciária da União. Tá certo ou errado essa afirmação? Quem exerce as funções de polícia judiciária da União? Quem exerce as funções de polícia judiciária dos estados? Polícia Civil, Polícia Federal. Não. O quê? Dos estados é a Polícia Civil. Quem exerce a função de polícia judiciária da União? Federal ou rodoviária federal? A Polícia do Senado? Polícia do Senado? Polícia do Senado, cara, é a função de preservação lá do patrimônio do Senado, as investigações que acontecem as coisas lá. Polícia Judiciária dos Estados. Você respondeu, Dani. Você respondeu. Polícia Judiciária dos Estados. Quem é? Analisar esse processo. E agora... Polícia Federal. Civil. E Polícia Civil. Polícia Civil. Polícia Civil é a Polícia Judiciária dos Estados. Estado. Quem é a Polícia Judiciária da União? Federal. A Polícia Federal. Pronto. Qual é o medo de responder isso? A Polícia Federal e a Rodoviária Federal, então. A rodoviária, ela monitora as rodovias. Exatamente. Vamos lá. Vocês estão errando e com medo de questão besta, velho. Que essa questão não é para errar em prova. Olha só. A do Senado eu costumo confundir. Cara, esquece Senado. Senado, pense no Senado como segurança patrimonial. Pense nisso. Polícia Legislativa é isso. Praticamente. Eles têm uma funçãozinha a mais lá. Mas a grande parte deles é garantir a segurança patrimonial e a segurança dos congressistas. Aqui, ó. Polícia Federal, instituída por lei como órgão permanente, exercer com exclusividade as funções de Polícia Judiciária da União. Federal não é Polícia Judiciária dos Estados. Os estados é a Polícia Civil e a Polícia Civil do Distrito Federal. Federal corresponde a quem? União, cara. Sempre federal, União. Que erro besta foi esse? De você não ter entendido isso. É uma coisa que sabe. Polícia Rodoviária Federal, órgão permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias. Inclusive, decisão do STF recente, que a Polícia Federal não pode investigar. Ou Polícia Federal, não, desculpa, a Polícia Rodoviária Federal não pode exercer atribuições de investigação. Que com compartilhamento, tipo operações investigativas e tudo mais.
o trabalho dela é regulado constitucionalmente. Estruturado em carreira, destina-se na forma da lei ao patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Então, o que está incorreto já é a letra A. Deixa eu achar aqui uma outra que eu tinha se reservado. O regime republicano do Estado brasileiro leva à necessidade de que os cargos e funções públicas sejam acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Qualquer um pode fazer concurso público? Na grande maioria dos cargos, sim. Qualquer um pode fazer concurso público. Existem cargos privativos de brasileiros natos? Existem. Sim. Aonde? Na Constituição. Quais são? Só para ver se vocês sabem. Os cargos privativos de brasileiro nato. Presidente, vice-presidente. Só pensa na ordem de sucessão. Quem pode ser presidente? Quem pode ser presidente, tipo assim, saiu o presidente, saiu o vice. Quem vai substituir o presidente? Como é que é? Presidente da Câmara. Senador também. Da segurança. Vai lá, vai continuando. Presidente da Câmara. Como é que é a ordem de sucessão? Presidente, se não tiver o presidente, vice-presidente. Se não tiver o vice-presidente, presidente da Câmara. Não tiver o presidente da Câmara, presidente do Senado. Não tiver o presidente do STF. É o ministro da Defesa também, né? Isso, presidente do STF. Essa eu tô falando da ordem de sucessão. Os outros cargos, ministro da Defesa. Qual mais? Por que ministro da Defesa? Porque é um cargo sensível, da garantir a integridade e segurança nacional. Qual é o outro cargo sensível que a gente tem e garante uma necessidade de ser privativo de brasileiro nato? O ministro do Estado? Forças Armadas. Oficial de Forças Armadas. O STF, não é o ministro do STF? Não, o ministro do STF pode ser qualquer um, ele só não vai poder ser presidente do STF. Ah, tá. Mesma coisa, senador pode ser brasileiro naturalizado, pode ser senador. Ele só não vai poder ser presidente do Senado. Presidente. Qual é o outro? Carreira diplomática. Colou, né? Tô aqui com... Mas pelo menos estou revisando, né? Eu vi, lembrava que era diplomata, mas... Colou. Vamos lá. O regime republicano do Estado brasileiro leva à necessidade que os cargos e funções públicas sejam acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros na forma da lei. Assim, a Constituição Federal impõe condições e limites em matéria de acumulação de cargos ou funções públicas, de modo que, em relação à administração pública, é vedada a acumulação remunerada de cargos, funções ou empregos públicos, exceto eu posso ter mais de um cargo público? Não. Em regra, não. Porém, há exceções. Quais são as exceções? Funcionário da saúde e professor. Acho que da saúde você pode ser professor. E professor, que pode ter 2 cargos de professor. Acho que era isso. Pode ser delegado e ter cargo de magistério. Mas qual é a questão aqui certa? Questão certa. Constituição. Vocês não estão lendo a lei, né, velho? Sinto isso. Bora, Constituição. Artigo 37, inciso, eu acho que é o 19. Deixa eu ver se estou certo. Vai, se for o 19, não é 19 não. 19 é outra coisa. É o 16, foi perto.
É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários. Primeira regra, tem que ter compatibilidade de horários. Observar, em qualquer caso, o disposto no inciso 11. E aí pode ser acumulados cargos de 2 cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas. E aí, qual é a alternativa certa? Isso, cara, gente. Letra C. Letra C. Boa. Cadê? Vamos agora para direito administrativo. Além dos princípios próprios, 51, viu? Além dos princípios próprios do regime jurídico administrativo, a compreensão das normas aplicáveis à administração pública perpassa pelas construções constantes da literatura. Assim, a prática e veiculação de atos administrativos tem relação íntima com construções teóricas clássicas, como a de Otto von Guericke e entre outros autores. Diante de todo esse cenário, assinale a alternativa correta sobre os atos administrativos. A vontade no ato administrativo é idêntica àquela quanto aos atos jurídicos de direito privado, sendo ambas uma manifestação de vontade autônoma? Vocês têm que ligar o áudio para responder. Isso é errado. Oi? Como é que funciona a vontade no direito administrativo? A administração pode fazer tudo aquilo que ela quer? Não. Não, só o que tiver Não. previsto em lei. Exatamente. Da legalidade. Então não é igual. A vontade no direito administrativo não é igual do direito privado. O ato praticado por um particular no exercício de sua autonomia privada que produz efeitos no âmbito do direito administrativo pode ser caracterizado como um ato administrativo? O que é ato administrativo? Manifestação de vontade da administração ou quem lhe faça às vezes. Qualquer um que fale pela administração. A regra é essa. Manifestação de vontade da administração, quem lhe faça às vezes. Tem outros conceitos também, outros elementos nesse conceito. Mas um particular faz às vezes da administração? Concorda? Um particular faz às vezes da administração? Hã? No caso do mesário, seria isso? Mesário é particular? Ah, não. Quando ele é mesário? Não, O que ele é quando ele é mesário? ele é um agente público. A pergunta de novo. Um particular que faz às vezes da administração, ele pode falar pela administração? Não. Não. Pelo amor de Deus! O que tá acontecendo com vocês, velho? Ninguém tomou café hoje, não? Olha, eu não sei se estou errada, mas se ele está falando... Vocês estão assustados? Eu tô sendo muito maldoso? O que tá acontecendo? Estão dormindo? Ninguém acordou, não? Vai todo mundo sair daqui correndo. Tiago, eu tô chegando hoje. Eu tô só observando por enquanto. Não, você tudo eu bem. sei. Eu quero saber o resto aí. A Dani tá assustada. Eu não lembro mesmo, não. Particular, cara, não pratica ato administrativo. Não pratica administrativo, não. Isso aí não é vontade própria. Ele É tem porque ele está Exatamente. exercendo de Interesse. forma autônoma. Se ele tivesse a serviço, seria diferente, né? Exatamente. A vontade tem que ser. É um ato administrativo, a manifestação da administração ou de quem lhe faça às vezes. Sim. Uma pessoa que está ali atuando em nome da administração. Nome da administração, que não é o caso dele, ele está atuando de forma autônoma. Exato. Letra C. E não obstante haver obrigação de atuação da administração pública em determinado caso, a omissão da manifestação de vontade
perante a situação não irá repercutir em licitude. Vamos lembrar de uma multa. Vamos pensar aqui numa multa. Tô eu andando no meu carro, estaciono numa vaga de deficiente. Quando eu vou lá no mercado, faço um monte de compra, tá lá, placa gigante na minha cara. Vou lá no mercado, faço um monte de compra, daqui a pouco eu volto, tá o cara lá me multando. Porra, pelo amor de Deus, irmão, não faça isso não. Não sei, aqui eu só fui fazer umas compras rápidas, mentira, demorei 2 horas. Aí o cara tá lá me multando. Não sei, não, mas pô, tento lá, tá. No fundo, no final, puxa a carteira e fala assim, ó, porra, velho, a segurança, delegado também, você tem como quebrar esse galho? Cara, rapaz, não tenho não, velho. Por que ele fala, não tenho não? Porque essa multa, ó, é um ato vinculado. O que é ato vinculado? O cara crachá. A lei prevê uma situação, compete ao administrador agir, ponto. Ele não tem margem de escolha se vai agir ou deixar de agir. Se compete ele agir. E se ele não agir, pode dar BO? Pode. Certeza. Pode, inclusive, considerar crime. Prevaricação. Então, isso aqui tá certo? É errado. Não irá repercutir em licitude? Isso pode ser crime. A omissão da administração pública pode se manifestar crime. A extinção das relações jurídicas derivadas dos atos administrativos não está sujeita ao regime da legalidade. Errado. Tudo em direito administrativo está sujeito ao princípio da legalidade. Claro. Coisa que vocês têm que pensar sempre. Por isso que a manifestação de vontade do direito administrativo não é autônoma. Uhum. Que precisa de lei. Por eliminação, a letra E que está correta. Por quê? A autoexecutoriedade do ato administrativo, para sua regularidade, deve obedecer de forma estrita aos princípios da legalidade e proporcionalidade. Mais correto que isso, tem nem como explicar. Fechou? Fechou. Por último, deixa eu achar mais um aqui. O que eu tinha achado? Ah, essa aqui. É legal, de responsabilidade. Realizando uma cobertura jornalística de manifestação popular, 57, viu? Manifestação popular que acabou em conflito entre manifestantes e agentes policiais, um profissional da imprensa que cumpria todas as advertências impostas pelas autoridades policiais acabou por ser alvo de uma bala de borracha disparada por um agente policial, que o cegou. Seguindo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da responsabilidade civil do Estado, assinale a alternativa correta. Essa questão já caiu em umas outras 3 provas que eu já analisei aqui. Mudaram a questão, alguma coisa, mas nesse mesmo sentido. E o pior, a redação sempre foi um jornalista. Alguém lembra? Vagamente. Vamos lá, assinale a alternativa. Imagina só, o cara tá lá, cobrindo uma manifestação, seguiu todos os protocolos de segurança, tudo certinho, mas tomou uma bala de borracha na cabeça, que foi disparada por um agente policial. E essa bala de borracha acabou cegando ele. Letra A. Ao permanecer no local do conflito instaurado em manifestação pública, a vítima assumiu o risco, não havendo que se falar em responsabilidade do Estado na reparação dos danos. Letra B. É objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação a profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística de manifestação com conflito entre policiais e manifestantes. Letra C. A apuração da responsabilidade civil do Estado deve seguir parâmetros subjetivos, diante do princípio do interesse público, devendo o profissional da imprensa demonstrar dolo ou culpa na atuação do agente policial. D. Inexiste responsabilidade civil do Estado no caso, tendo em vista o estrito cumprimento do dever legal por parte do agente policial, e no caso, tal como exposto, a responsabilidade civil do Estado apenas se configurará se demonstrado dolo por parte do agente policial que efetuou o disparo, caso em que caberá ação de regresso em face do agente responsável. Qual a alternativa correta? Marcaria a letra B. Por quê?
porque a responsabilidade do Estado é objetiva e ele seguiu todos os que foi dito pelos policiais, que era para ele se manter distante, e ocorreu o fato. Esse foi, inclusive, o posicionamento dos tribunais superiores sobre esse tema. Por isso que essa questão está caindo direto na prova. Por quê? Julgado recente. Tema recente. Então, leitura de jurisprudência, ou se tá com preguiça de ler, assista os vídeos que eu boto lá no canal e sempre estou avisando. Assista esse, é importante. Esse foi um tema cobrado, né? Esse foi um tema tratado na jurisprudência recente. E é justamente a letra B, que é objetiva a responsabilidade civil do Estado em relação ao profissional da imprensa ferido por agentes policiais durante cobertura jornalística de manifestação com conflito entre policiais e manifestantes. Pergunta: se a responsabilidade é objetiva, já sabemos disso, a responsabilidade do agente vai ser objetiva? Não. A responsabilidade do agente já vai ser subjetiva. Por quê? No direito administrativo brasileiro. Oi? Nada. Pode continuar. No direito administrativo brasileiro, nós adotamos a teoria administrativa, que é a administração ela precisa agir em várias ações, várias situações. Para agir, em alguns momentos, ela vai correr o risco de sua atuação ou de sua omissão. É aquele negócio. Se eu fizer, vai dar ruim. Se eu não fizer, pode dar ruim também. Mas eu tenho que fazer. E a administração, nós sabemos que ela não tem escolha. Se faz ou não faz. Diante de uma situação, ela tem o poder de agir. Ela tem o dever de agir. Mas a responsabilidade será objetiva justamente por conta desse risco. Realmente pode ocasionar alguns problemas, mas como a administração ela tem o dever de agir, logo ela tem também a responsabilidade objetiva, sem comprovação de dolo ou culpa, em caso de prejuízo causado pela sua situação ou pela sua omissão. Na omissão não. Na verdade, na omissão eu nem lembro como é que está agora a jurisprudência mais recente, mas teve sempre um debate sobre isso. Depois eu trago para vocês. Porém, contudo, todavia, no caso do agente público, a sua responsabilidade vai ser subjetiva. No caso dele, para ação de regresso. Então, ele vai ter que comprovar dolo ou culpa. No caso da administração pública, basta comprovar o dano e o nexo causal. Mas vamos mudar aqui um pouquinho o cenário. E se essa bala, ou se fosse uma pedrada, foi jogada por um dos manifestantes? A administração pública também tem um dever. A administração tem a responsabilidade objetiva? Não. Hein? O julgado não tratou desse caso, mas nessa situação tem sim. Tem. Por quê? Porque se houve o conflito, nessa situação de conflito, e a administração pública permitiu que o profissional adentrasse esta área, a administração será responsável pelo dano que vier a ele. Segunda pergunta. Se está tendo um conflito, os policiais chegam lá e falam assim, cara, fica só até aqui. Ninguém vai até lá. O repórter abusado vai lá, pula a cerca, quer ir lá no meio da confusão, toma uma pedrada ou toma uma bala de borracha. Tem culpa para a administração? Não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade. Não tem, porque ele, como é que eu posso dizer? Ele não obedeceu a ordem de ficar distante. Ele foi e adentrou em situação de risco. Ele se colocou e ele não respeitou os parâmetros. A administração atuou de toda forma. Houve o quê? Uma quebra do nexo de causalidade. Sim. Mais uma pergunta. Deixa eu lembrar dessa aqui. Eu tava com essa na cabeça, acabei esquecendo. Falei da pedrada do cara. Era só essa mesmo. Era só ter se o cara pulasse. Certeza? Também só É isso mesmo. É só dessa se o cara pulasse. Bom, é isso. Terminamos por hoje. Vou dar algumas broncas para algumas pessoas no privado daqui a pouco. Como é que eu paro aqui?
Vou dar alguma bronca no privado daqui a pouco para algumas pessoas, então já se preparem. A bronca vai vir grande. No mais, terminamos por hoje. Galera, 2 avisos, e é importante. Primeiro, parem de ter medo ao enfrentar as questões. Vocês têm que errar também, entender por que erraram. Segundo, a gente está trabalhando justamente com essa correção de questões para vocês analisarem a questão parte por parte. Então, leia com calma, leia com tranquilidade. Não se apavorem muito, não fiquem muito emocionados. Vai chegar na prova lá, você pode estar nervoso por um monte de sentidos. Então, faça com calma, destrinche a questão. Pense em outros exemplos para ela. Como eu tratei lá no negócio da multa. A gente cria exemplos para transformar aquele texto de uma forma mais fácil para que você consiga entender. E terceiro, a gente analisou o quê? Umas 6 questões, né? Eu acredito que 4 foram letra da lei. Isso diz o quê? Leitura de lei. E não é leitura de lei, tipo, sabe? Eu vou ler aqui um monte de artigo, não. É aquela leitura de lei atenta. Aquela questão e atenção também no seu raciocínio. Aquela questão lá da Polícia Federal, ela é básica. Não era para você estar errando. Principalmente a galera que já está há algum tempo. Que é uma questão muito básica. E é o tipo de questão básica, ponto, na hora da prova. De você entrar na nota de corte ou não. Tudo bem, acontece. Às vezes a gente dá umas falhas. Eu já tive várias. Eu tenho uma do MP da Bahia, meu irmão, que até hoje eu tenho raiva. E eu realmente fiquei por 1 ponto para ir para a segunda fase. Foi aquela mesmo que eu errei. Estou falando isso justamente para vocês entenderem. Mas a gente consegue resolver elas com simples raciocínio. Simples raciocínio. Qual foi? Quem é a Polícia Judiciária do Estado? A Polícia Federal serve a quem? Entendeu? Raciocínio simples. É o que vocês travaram. Na hora que eu perguntei. Então, controlar esse travamento. Como é que a gente controla? Como é que a gente se habitua à questão? Fazendo muitas questões. É igual andar de bicicleta. Você só vai aprender caindo. E andando sempre. Então, resolução de questões, como eu falo sempre, não precisa de muita coisa. Qualquer 20 minutinhos por dia já ajuda. É um extrinha bom. Não precisa ser, eu vou ter que parar 1 hora para fazer. Pega o aplicativo no celular, cara, e resolve ali. 20 minutinhos já vai te dar uma ajuda demais. E é uma coisa que é necessário fazer. Além disso, a leitura de lei também. Só que a leitura de lei ela acaba sendo acessória. Se você está fazendo muitas questões e está lendo os comentários para saber onde errou ou acertou, você acaba pegando também. Mas às vezes pegar uma lei para dar uma lida é bom. Ou estudar com a lei do lado. Pô, tá ali, vendo negócio. Eu estou melhorando na minha leitura de lei, inclusive, por conta das aulas. Que toda hora dando aula, eu pego a lei ali, dou uma olhada. Então eu estou até lembrando de algumas coisas. Mas isso vocês têm que treinar, praticar. É ritmo mesmo. E fazer questões toda hora, cara. Enquanto não pegar o ritmo, enquanto não lidar com questão, não tem que ter medo de errar. Principalmente em casa. Mais do que tudo em casa. Por quê? Porque em casa você está perdendo ponto. Então é melhor errar em casa do que errar na prova. Mas tem que fazer muitas questões. Não tem jeito. Não passe em concurso só quem assiste aula, só quem lê os informativos. E principalmente nos informativos. Já viu que está cobrando. Esse tema aqui da administrativo, da responsabilidade objetiva, sem sacanagem. Umas 3 ou 4 provas que a gente analisou por aqui, caiu esse mesmo tema. Então o que você vê? Um julgado, um tema que está sendo de repercussão, ele está sendo trazido. Toda hora no concurso público. Então a gente tem que ter atenção a esses temas de repercussão. Beleza? Beijos e até a nossa próxima, que já é semana que vem, né? Semana que vem já é a nossa próxima. Então beleza. Beijos a todos, boa noite e até a nossa próxima aula aqui coletiva.